E aí, pessoal? Então, hoje eu vim falar sobre um podcast que eu assisti ontem e o tema era bem interessante. Falava sobre pensar em inglês, né? Existe aí esse mito, essa corrente que a gente deve parar de pensar em português e começar a pensar em inglês. E os dois professores discutiam, de fato, o que significa isso. Então eu vim trazer também as minhas considerações para vocês. Eles falam no podcast que a gente deve, ou melhor, a gente quer alcançar um nível de fluência, ou seja, a fluência é, na verdade, um estágio em quando a gente consegue cometer os erros e corrigi-los, cometer os erros e não ligar para eles, como a gente faz na nossa língua materna, e também ter a habilidade de improvisação, né? Então, ao invés de ficar pensando na minha cabeça, a pessoa me perguntou, where are you from? Então, agora eu tenho que pensar em colocar um sujeito, um verbo e um substantivo, e como é que eu vou fazer isso, e tem connected speech no meio, eu vou usar contração ou não. A gente não faz isso quando a gente está falando na nossa língua, né? Então, é algo que é almejável, né? É um lugar que a gente quer chegar. Só que isso é óbvio que demanda tempo. É óbvio que a gente vem de um sistema que oprime a gente em busca de uma perfeição que não existe num espaço de tempo que não é hábil para que um professor lide com a fluência e as 4 habilidades de 30 alunos dentro de uma sala, na melhor das hipóteses, aulas de conversação, né? Então, eu recebo muitos alunos adultos, que é o meu foco hoje em dia, que trazem, né, essa falta aí de confiança. O que é que eu vou fazer quando tal pessoa me perguntar sobre tal coisa, né? Às vezes a pessoa sabe muito do vocabulário daquela área em que ela trabalha, ou ela tem um vocabulário muito formal, de acordo com as pessoas e clientes com quem ela lida, mas e na hora do small talk? E na hora de contar uma piada, de falar sobre coisas que estão acontecendo, né? E também uma das coisas que os dois professores do podcast falam é algo que eu sempre venho batendo na tecla, que o processo ele tem o seu ritmo, ele tem as suas etapas, mas ele não precisa ser chato. Né? Então a gente tem como burlar esse processo, principalmente se a gente conseguir fazer uma imersão dentro da língua a partir das coisas que a gente gosta. Então, se você gosta de cozinha, por exemplo, uma ótima ideia seria assistir receitas em inglês, não de brasileiros falando inglês, mas de nativos. Né? É o que a gente chama de material autêntico, pois aí você também vai ter uma visão da cultura, né, do povo que fala aquela língua, seja ele americano, britânico, australiano, tanto faz. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Né? Eles também falaram sobre os tipos de inglês. Existe um tipo de inglês que a gente precisa alcançar, um tipo de sotaque que a gente precisa alcançar. Né? Então, falar, se comunicar, ter fluência. Fluência também tem algo que fala sobre tranquilidade, relaxamento. Então, essa é a minha reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para mais vídeos como este. Bye!